Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudo, leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos em mais um Clube do Livro, eu e o Quinha, e vamos falar da segunda parte de Notas Subsolo, que foi insano, né, Quinha? Foi insano, foi muito bom, cara. Foi uma experiência muito boa e que a gente continua indicando pra todo mundo, né, cara? Isso aí, Mas é mais fácil que a primeira parte, né? É o isso. que a gente tava conversando aqui um pouco antes, meio que você é agraciado com a segunda parte depois de lutar bastante naquela primeira. Que Aham, é a primeira nota do subsolo, né? A segunda é o propósito da neve úmida, né? Algo assim, da isso neve aí, derretida. isso aí. Então é bem É, mais fácil e a galera aí que desiste no início, dá uma forçada aí, cara. Lê, mesmo sem entender muito a primeira parte, e segue para as histórias aí que vem depois, que é engraçado, tem drama, você fica com pena, tem tudo isso, né, cara? E, é, sei lá, em 60 páginas. isso, cara, é, eu realmente ri de muitas partes, cara, bizarro, assim. E tu também, né? Pra caraca, ele descrevendo as outras pessoas, cara, muito bom. Muito bom, né? Antes da gente começar, vou só dar dois avisos pro pessoal. Pessoal, fiquei 2 semaninhas aí parado, quis dar uma descansada, não tava com muito ânimo aí, mas vamos voltar com tudo. Esse episódio agora a gente tá gravando na terça, já vai sair amanhã, na quarta, né? E semana que vem teremos a entrevista com um sobrevivente de um desastre aéreo em 1989. O Zilli, né? Nosso querido Zilli aí, que, pô, foi uma lição de vida, mas aí a gente vai deixar pra falar no episódio que vem. Inclusive, eu consegui correlacionar uma pequena parte do Notas do Subsolo com o que o Zili falou, né? Que eu estava presente também na gravação ontem. Aham, O Zili falou muito sobre humildade, né? E como a gente sim. tem que respeitar as outras pessoas cara, ver sempre a outra pessoa por, entre muitas aspas, pior que apareça como outro ser humano, né? E que muitas vezes tem muitas coisas para nos ensinar. Então eu consegui relacionar isso com uma pequena partezinha ali do personagem principal. Ele não tem nome, né, Vitor? Acho que não fala o nome dele, não. É, É, o personagem ali das histórias, né? é. Que era É, um cara assim meio arrogante, né? Um cara que tirava onda, se achava melhor que todo mundo. é. Então ele tinha essa. Consegui fazer essa relação aí. E ele é tipo o Ebenezer Scrooge, né? Do livro anterior, que meio que julgava todo mundo errado, né? Exatamente, exatamente. E aí, um segundo anúncio, né, antes da gente entrar de fato, é, esse livro, né, Notas Subsolo, faz parte do nosso Clube do Livro, que é um Clube do Livro que rola todo mês. Inclusive, a gente não decidiu qual vai ser o próximo livro, né? Vamos decidir agora, ao vivo. Agora, mas aí tem que pegar aquela listinha, né? Cara, tem aquele Mercador de Veneza que a gente tinha falado do Shakespeare, que é bem curtinho. Ah, é. Pode ser, pode ser. Show, então pode ser. Mês que vem, né, última semana do mês, Mercador de Veneza do Shakespeare. É, e esse Clube do Livro é um livro por mês, livros pequenos, livros curtos, para realmente não ficar uma coisa pesada, né? Para quem quiser é, adquirir esse hábito de ler um pouco mais, começar com a gente ali devagarinho. E só que esse livro do Notas Subsolo, cara, a primeira parte e a segunda parte elas são muito diferentes e muito profundas, então a gente dividiu. No mês passado foi a primeira parte do Notas de Subsolo e nesse mês agora atual de maio vai ser a segunda parte. Então a gente é muito leniente, a gente é muito bonzinho. Pô, a gente leu o Conto de Natal que é, sei lá, 30 páginas. Então é um clube do livro realmente, tipo, cara, quem não lê nada vai conseguir acompanhar. Entendeu? Então convido você aí que está ouvindo a participar, porque eu acho que você vai gostar. Vai ser sempre a última semana de cada mês aqui no podcast do Vitor, que tem no YouTube, Spotify. Aonde você digitar podcast do Vitor vai aparecer. Mas vamos lá. Vai ser bom até porque eu terminei a segunda parte do livro, já tem sei lá, uma semaninha, duas. Mas o Quinha tá refrescado aí, né? Terminou hoje, né? Isso aí, cara, a última semana aí foi mó correria. Essa aqui também, na verdade, também foi complicada. Eu tô com meu olho tremendo de tanto de cansaço, sabe? Então você fica Uhum, com a pálpebra ali vibrando. sei. E ontem, inclusive, eu fiquei com os dois olhos tremendo. Eu falei, que isso, cara, isso aqui não tá certo. Mas consegui É dar uma foda. descansada, consegui terminar o livro e eu gosto de assim, porque senão eu acabo esquecendo, cara. É.
É bom, e é aquela coisa, né? Agora trabalho e tal, e você tem esses projetos, digamos assim, né? Que a gente tem esse projeto aqui e também lá no outro canal do J-Station. O pessoal aí confere, link da descrição que vai estar o outro canal lá. É... Mas é bom que a gente vai fazendo mais coisa, né, cara? Acho isso aí legal. É... Isso. Então vamos começar essa segunda parte, né? Acho que é propósito da neve úmida, sei lá, alguma coisa assim, né? É úmido ou derretida. E É. rapidinho, não sei se você quer deixar pro final, Hum. mas você percebeu que tem, mais pro final, né, do livro, ele fala, repete isso algumas vezes. Você sentiu alguma. Tipo assim, eu acho que tem alguma coisa ali meio subliminar, esse termo aí, a neve úmida, a neve derretida, ele fala direto ali, tem uns momentos que ele fala, tipo, ele tá descrevendo o cenário e falar, e tinha neve úmida em tal lugar. É Aham. neve úmida, não sei o quê. Você acha que tem alguma. Tem um propósito isso, ou é só realmente uma coisa aleatória? Cara, eu acho que deve ter um propósito, mas eu não peguei. Se tem, eu não peguei. Eu também não. O subsolo também tem, e eu peguei, eu acho que 1% do que é o subsolo. Eu acho Mas que a o neve úmida. subsolo é aquele lugar mais profundo da mente dele, onde ele pensa as coisas mais assim, mais baixas ali sobre a humanidade, sobre os seres Isso humanos, aí, né? E exatamente. isso da neve fundida eu não sei. Eu sei que assim, a água é símbolo de renovação, né? Tanto que se batiza com água, né? E tem esse negócio do banho limpar, então, não sei, tenha talvez essa neve úmida, né? Não sei, tem alguma coisa com redenção, só que a gente vê, né? Que o personagem meio que não tem redenção, né? Em todas as histórias ele sempre escolhe a pior saída, né? Sim. É, No final, na última história, a gente vai chegar lá. Eu ainda achei que ele poderia ter, mas o cara é, consegue se afundar, né, de novo. sim. Pois é, cara. E ainda abordando, né, o aspecto geral das histórias, cara, eu vejo muita gente assim, porque assim, qual é a pilha, né, desse personagem que eu vejo? Provavelmente ele era um cara estranho sei lá, na escola, né, na faculdade. E, cara, acho que todo mundo tem uma fase assim meio destacada, talvez na adolescência, talvez sofra bullying, né, que é um termo até moderno. Mas eu vejo gente que luta e consegue sair disso. Consegue, pô, fazer amizades, consegue entrar no relacionamento, consegue sair daquele chavões ali de nerd, de não sei lá o que, né? Mas eu vejo gente que fica preso nisso e às vezes as pessoas querem ajudar, mas por exemplo, esse tipo de gente, ele despreza quem tenta ajudar ele e ele idolatra as pessoas que tratam ele mal, como fica muito claro em todas essas histórias, né? Sim, sim. E, cara, a gente tem outro canal, né? Você até falou aí um pouco mais cedo, J-Station. E com os inscritos, inclusive o Adriel, que também é um espectador assíduo aqui do seu podcast, né? Aham. O Adriel sabe que a gente tá assistindo um anime que se chama Akuno Hana. E tem um Sim. personagem chamado Kasuga, e que eu vi muitas semelhanças entre o Kasuga, que é só um adolescente, e esse personagem aí dos Notas do Subsolo. Que é aquele cara, o adolescente, ele lê um livro lá do Baudelaire, né? Autor É. francês. E ele se acha diferentão e muito superior de todo mundo só porque ele lê livro e tudo mais. E tem esse desprezo por todo mundo da escola, ali o círculo social dele, né? Aham. Então consegui ver essa semelhança aí, até porque a gente tá vendo esse anime agora com o pessoal do Discord. Aham. Tu também se ligou nessa? Não, com certeza. A gente acho que até conversou isso, mas tu não viu o anime até o final, não, né? O anime sim, o mangá que Ah, não. tá, tá. Não, porque eu vou até falar um. Não é um meio que spoiler, sei lá. Que na verdade o Kasuga, ele nem entendia o que ele tava lendo, né? Ele só. Ele fingia que ele gostava pra parecer cool, né? Pra parecer legalzão. Né? Então, no caso do Kasuga é ainda pior. E eu também acho Sim. que. Cara. Rapidinho, é porque o personagem aí do Subsolo, ele pelo menos já parece um homem formado, né? O Kasuga ainda É, é um garoto que tá confuso. Ele, por mais que ele seja. É um idiota, né? O cara do Subsolo. Ele é um sim, idiota. sim. Mas ele já é um homem formado e parece realmente ter ali ter
sua inteligência, sabe? Aham. É, eu ia Ter falar isso. conhecimento de várias coisas e tudo mais. Tanto que na terceira história lá, cara, ele dá, tipo assim, o que ele fala pra mulher lá, tu fica, caraca, É, né? isso aí. Mas a gente vê Então, é, que a inteligência dele é uma coisa teórica, né? É, não é uma coisa que ele consiga aplicar na vida real. Porque assim, eu vejo também muita gente na internet que é inteligente e tal, mas aí você vai ver a vida dele. Às vezes ele é um cara que super se acha e se gaba. A gente vê isso muito na internet, né? Inclusive um canal aí que não será nomeado de um cara que eu acho detestável, né? Você sabe qual é, eu acho, né? Sabe qual que eu tô sei, falando? sei que é. Então, que o cara, assim, dá pra ver, ele é um cara inteligente, ele é um cara, pô, sabe falar, mas ele se acha muito. Ele não tem a humildade de reconhecer que em algumas áreas ele não vai saber. E eu acho que ele tem isso. Eu acho que o cara que é sábio mesmo, primeiro, ele sabe falar, ó, eu não sei sobre isso. Tipo, ó, eu domino uma coisa aqui, outra aqui, essa aqui, mas aqui eu não sei. E a outra coisa é que a inteligência dele meio que reflete no mundo real. Tipo, pô, não tô dizendo que o cara que é inteligente ele vai ser rico, mas, pô, ele vai ter ali um convívio social, de repente vai ter um trabalho que pode não dar muito dinheiro, mas que consegue ali não ser um peso para as outras pessoas e coisas assim. Enquanto que esse intelectual frágil, ele é um cara que só dá peso para as pessoas, cara. E a gente vê isso em tudo. Tipo, nesse livro, né? Cara, ele só traz peso para os amigos, né? Pra mulher lá. E eu não sei se você acha isso, o que, que você acha disso? E pra ele mesmo, cara, você vê que ele tá o tempo todo em conflito com ele mesmo. É, Apesar dele se achar um cara super inteligente, não parece que ele age de forma inteligente, senão ele estaria pelo menos satisfeito consigo mesmo, né? pois é. Ele tem uma. Acho que é uma insegurança, né? De, de se impor e tal. E aí, e aí inclusive, já vamos entrando logo na primeira história. Cara, ele é literalmente o Bossa, né? Quem aí tá ouvindo, é mais novo, ainda não conhece Hermes e Renato, cara, bota aí que tem um canal no YouTube deles, tem muita coisa. Basicamente o Bossa é um cara assim, né, que ele é o cara descolado, ele é inteligentão, mas ele é um idiota completo. E na primeira história é basicamente isso, né? Quinha, fala aí a sinopse da história pra gente debater sobre ela, que, cara, essa é muito boa, cara. Isso é um roteiro pronto de Hermes e Renato, cara. Eu Sim, consigo sim. ver um vídeo do Hermes e Renato contando essa história. Aham. Basicamente, se eu deixar alguma ponta solta, você completa aí, porque, como eu falei, eu sou bem esquecido, né? Tá, tá. Mas basicamente se trata desse cara, né, que se acha super inteligente, despreza todas as outras pessoas. Ele, mais pra frente, até no livro, ele vai contar sobre um pouco sobre a infância dele, como ele foi crescendo e ficando cada vez mais desse jeito, né? Aham. Mas na primeira história, ele conta que, eu não sei por onde que ele estava passando, né, caminhando pela cidade lá em São Petersburgo, na Rússia, e eu não lembro, ele tava saindo sozinho, não lembro exatamente onde é que era, só que um cara, ele queria entrar num bar, não era? Ele queria ser atirado pra fora É. do bar, não é? Ele falou, né, que ele às vezes saía às ruas pra buscar os desejos luxuriosos dele, né? Ou É, seja, dava a entender que ele ia pro prostíbulo lá e tal. E aí ele viu rolando uma briga no bar e um cara sendo atirado pela janela. aí ele ficou Aí, com desejo de ser atirado pela janela também, né? é, ele. E aí, cara, aí eu vejo um negócio. O Olavo de Carvalho, ele tem essa teoria, né? Meta-teoria, digamos assim, das 12 camadas. E eu sempre falo dela, é porque eu acho que ela é muito válida em muitas coisas. Porque assim, a quarta camada é a camada infantil, que quer atenção, quer assim, se sentir amado e tal. E a quinta é a do adolescente, que quer mostrar a força dele. Esse cara, eu acho que ele quer ir pra quinta camada, mas ele não consegue sair daquela camada infantil, de querer afeto, de querer ser amado, ser respeitado. E aí ele fica com esse negócio, eu queria ser jogado pela janela. Ou seja, ele queria entrar em um conflito, ele queria ter, tipo, a coragem, né, de entrar num conflito. Mas aí, vamos lá, continuando, né? Aí ele entra no bar, aí continua aí. E ele fica o tempo todo assim, tipo, não é exatamente isso, mas ele fala tipo assim, eu vou lá, vou provocar esse cara e ele vai me jogar pela janela.
Aí ele Aham. bota, tipo, entre parênteses, mas é claro que eu não vou conseguir fazer isso. Aham. Eu vou me acovardar como sempre. Aham. Muito bom, cara. Muito bom. Aí eu sei que eu acho que ele chega a entrar nesse bar, mas eu acho que ele não consegue provocar uma briga, né? Não, ele Aí o nem que acontece consegue é assim falar que, com ninguém, ele fica, tipo, totalmente acovardado, assim. sim, aí o que acontece é que tem um oficial, um cara assim com um escalão mais alto, né, na sociedade, e ele só pega ele e tira do caminho, né? Uma parada É, ele dessa. só E ele fica esbarra, completo. assim. Oi? Acho que ele esbarra, né? Tipo, de uma forma meio brusca. Tipo, sabe quando as pessoas estão na rua e meio que um desvia? Ele não desviou e deu uma ombrada no cara meio forte, né? Aham. No principal. Assim, no que. Talvez possa ser a tradução também, né? Que a gente leu diferente. Mas na que É, eu isso. li, deu a entender, tipo assim, que ele tava no caminho do cara e o cara meio que empurrou ele pra tirar ele do caminho, sabe? Ah, eu acho que foi isso. Ele deu, tipo, uma empurrada assim pro lado, né? Pra ele passar. Aí o personagem principal, né, que não tem nome, aí complica na hora de explicar, ele se sente completamente ultrajado e humilhado, porque o cara nem falou com ele, nem direcionou a palavra, só empurrou ele como se fosse um nada, né? Como se fosse. Tipo, ele tava ali querendo provocar uma briga e o cara cagou literalmente pra presença dele ali, né? E só passou direto. É, porque o A cara partir disso. era tão Fala aí. desprezível, né? Que não merecia nem a atenção do cara, né? Exatamente. Aí a partir disso, o nosso personagem Bossa, né? Que a gente apelidou ele Vamos assim. chamar ele de moça, vamos chamar ele de moça. Moça, beleza. É fácil. Então o Bossa, ele passa ali, não sei se são dias, semanas ou meses, planejando como que ele se vingaria desse oficial que esbarrou nele, né? Tirou ele do caminho. E ele vai todo dia lá pra avenida, acho que é Nevsky, que é até famosa, acho que é uma das principais avenidas lá de São Petersburgo. Ele vai todo dia pra essa avenida pra tentar encontrar esse oficial e esbarrar nele de volta e pagar, né, na mesma moeda. Só que Uhum. ele não tem coragem de esbarrar no cara. E ele fica completamente maluco com isso, cara. Tipo, ele tem que esbarrar no cara. Olha o nível, tipo, o ego frágil, né, cara? É. Inacreditável. É, e acho que Até é que. a Fala aí. fraqueza dele já demonstrada aí, né? Sim, totalmente, cara. Quem é que fica tão humilhado assim é o que ele falou no Notas do Subsolo, lá no começo. O cara é um ratinho que leva a ofensa que ele recebeu, né? Que às vezes nem chega a ser uma ofensa até o túmulo. Ele apodrece com essa ofensa, sabe? Ele não consegue viver com alguém ali que, sei lá, que pode ser mais do que ele, ou que não ligou pra ele, que não deu o valor que ele acha que merece, né? Isso aí. Então, ele ficou planejando essa vingança, que era só esbarrar no cara de volta, ele não conseguia. Ele todo dia ia pra esbarrar com o cara e ele não conseguia. Até que um dia ele tomou essa coragem, né, Vitor? Aí Aham. esbarrou no cara e acabou. Não, Foi isso. e no final ele fica todo assim, ah, agora ele viu o que, que é bom pra tosse, ah, agora eu consegui me vingar. Ficou se achando, cara. Sim, E sim. provavelmente o oficial, ele falou, pô, cara mal encarado, ah, deixa pra lá. Tipo, cagou. Tipo, nem lembrava da existência do cara, né? É. E um detalhe legal também é que ele ficou obsessivo com o cara. Tipo, ele descobriu onde o cara morava, tipo, que horários ele passava em quais lugares, tipo, quem ele cumprimentava, quem ele não cumprimentava. Tipo, o cara ficou totalmente louco com o que esse cara tá falando. Tá falando não, tá fazendo da vida, né? Sim, sim. E aí a gente retorna, acho que no último podcast, né, do Notas do Subsolo, a gente falou sobre isso, que tem aquele cara que a gente ouve que é o Arthur Petri, ele é comediante, e quando ele faz uma piada com alguém, ainda mais com um desses caras aí do YouTube que tem o ego completamente inflado, as pessoas, tipo assim, não entendem que é só uma piada Aham, e agem da mesma forma, né? sim. Tipo, leva como se fosse a maior ofensa e tipo, caraca, cara, só ri, É. né, da piada e acabou. Não, e assim, é engraçado porque tem casos em que a pessoa entende, né, que é uma crítica, um humor e tal, e meio que leva de boa. Tipo, teve aquele negócio lá dos Quatro Amigos, né? Que é um grupo bem famoso aí de comédia, o Arthur Petri meio que criticou. E, tipo, meio que conversaram e todos eles foram convidados até no A Deriva, né? Mas E, acho que inicialmente eles levaram na. Assim, não levaram na boa, não. Não tenho aham. certeza. Mas acho É, mas que acho rolou uma que, parada. assim, depois ficou meio que de boa. Sim, sim. Acho que o mais assim é o de Lopes, né? Acho que é o mais de boa, digamos assim, dos quatro. Não sei. Ah, não conheço, não É. conheço. Enfim, aí.
Aí tinha mais um. Teve o da menina lá que tinha doutorado, que ela pô, ficou super puta, né? E, e ficou fazendo ironiazinho assim. Ai, olha o que ele está falando. Tipo, Ah, aí tu vê, cara, que o Petri alugou uma mansão na cabeça da mulher, tá ligado? É muito não, bom. e essas coisas não acontecem só nesse meio entre aspas, os famosos, né? É. Entre caras que realmente têm uma representatividade na sociedade. Mas tem um conhecido aí que você sabe quem é também. Ele, certa vez, postou uma foto da bandeira da Croácia, Hum. falando que era nazista, algo do tipo, né? Não lembro o que Não era sei quem é essa exatamente. pessoa, não. Bota aí no texto aí pra eu ver quem é. Tá, Tá só o áudio mesmo? e aí, Ah, tá, tá. Ah, entendeu? nosso herói, Aí pô. eu só comentei. E curiosamente e coincidentemente, na época eu tinha acabado de ler o livro Os Balcãs, né? Que a gente até fez um vídeo aqui sobre a Yugoslávia. Uhum. E a Croácia ali é um dos principais países dos Balcãs, então eu tinha ali, tava com conhecimento fresca na minha cabeça, certo? Aham. Aí eu percebi ali na hora que ele tava falando uma besteira, mas tudo bem, é normal você falar besteira, né? Uhum. Aí eu falei, fulano, de onde é que você tirou que essa bandeira da Croácia tem relação com o nazismo? Aí ele começou a falar um montão de coisas, tipo assim, completamente anacrônicas, né, de racismo, coisas atuais. Uhum. E não respondeu minha pergunta, eu só perguntei, pô, mas sobre a bandeira, cara, essa bandeira da Croácia, essa. Não sei se você sabe, né? Mas a bandeira da Croácia tem uns quadradinhos vermelhos, sabe? Hum. E isso é desde sempre, isso representa o povo croata já há séculos. Então não dá pra relacionar com o nazismo. Aí eu reforcei a pergunta: o que a bandeira tem a ver com o nazismo? Ele foi lá e me excluiu, Ah, fala sério, sabe? cara. Foi só uma pergunta, entendeu? Cara, sei lá, essa pessoa aí, eu, eu fico meio triste por ela, assim, ele tem uma história de vida meio complicada. Mas é fogo, né, cara? Porque às vezes a pessoa fica, digamos assim, ao invés de querer sair dessa situação, fica presa, né, nesse mundinho autorreferente, né? Sim, E, sim. e de, sei lá, uma coisa meio. Uma soberba às vezes também, né? Cara, E. eu não, realmente eu não entendo como alguém consegue ser soberbo, assim, ainda mais esses conhecimentos, cara, tipo assim, sobre a Croácia, cara. Eu que sei um pouquinho a mais, eu acho, do que a média, eu não tenho culhão pra discutir, entendeu? Se alguém falar que eu tô errado, só se realmente tiver muita certeza, sabe? Aham, sim. Muita, 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 muita. Que eu não vou conseguir ter essa pachorra, sabe? Aham, De discutir sobre um tema e sei lá, cara, que eu sei que eu não sei. sim, sim. E acho que falta isso muito nas pessoas. Cara, uma das maiores lições que eu aprendi nos livros foi a de que a gente não pode. Quer dizer, poder pode, né? Mas a gente não precisa ter opinião sobre tudo, né? E assim, que eu falei, poder ter opinião sobre tudo pode, mas assim, sabendo que assim, quem tem opinião sobre tudo provavelmente não vai saber de nada, né? Porque é complicado Sim. dominar muita coisa. Mas enfim, e aí, cara, essa história me lembra muito uma história do Hermes e Renato, do Bossa. Tu já viu quando o Bossa vai pegar o táxi? Já, pô, clássico, né? Caraca! Cara, pra quem tá ouvindo e não conhece, vou resumir em um minutinho. O Bossa vai, aí ele vai pegar um táxi pra voltar, tipo, da escola, sei lá, da faculdade, que é tipo a 5 minutos da casa dele. Aí ele vai e pega um táxi, o cara mó 7-1 no táxi, né? Aí o cara começa a dar várias voltas no mesmo lugar. Aí, você estava notando, meu, que ele estava muito suspeito. Então eu logo perguntei. Aí ele perguntando, com licença, não, eu não quero sugerir nada, mas assim, a gente está passando aqui várias vezes. Aí ele, ih, rapá, isso aqui é porque é tudo parecido mesmo. Ele, ah, não, não, tudo bem então, tudo bem. Aí ele, não, mas aí eu estava vendo que o taxímetro estava muito alto, meu. Aí eu, não, mas assim, é porque é muito perto da minha casa, e aí a gente tá mais de uma hora aquele. Ih, rapaz, pô, não, é que tá muito longe mesmo e tal. E aí no final o taxista para tomar bebida. Cara, ele para num boteco e fica com os amigos e o Bolsa dentro do táxi. Aí o Bolsa, eu vou tomar uma atitude, meu. Aí ele Com, vai com lá, o taxímetro rodando, né? com o taxímetro rodando, aí tá lá 300 conto.
Aí o Bolsa vai lá, não, senhor, então eu vou pagar aqui a corrida, eu vou sair, tá? R$ 300, estava lá, ele, não, pô, foi 200, ele, não, não, mas é que aquele tempo lá que eu fiquei parado no carro aumentou pra 300, ele, ah, não, tá bom então, tá tranquilo. Aí o cara foi embora, tipo, mais longe do que ele tava, ele, ah, você viu, mas eu tenho que ver o que eu fiz com ele, meu, isso aí, ele ficou constrangido, meu. Tipo, o E cara o Bolsa só ainda se pagou, deu R$ 5 de gorjeta pra ele. o cara se ferrou, mas ele sempre tenta, tipo, achar que ele saiu bem em alguma situação, sabe? Saiu Tipo, por cima da carne seca, né? tipo, cara, sabe qual é a parada? Ele é aquela pessoa, e o Bossa do livro também, é aquela pessoa que ela quer ser má, mas nem consegue, de tão inútil que ela é. Sabe E qual é? covarde, né? Tipo, ela é covarde até pra ser má. Tipo, Sim. tem até o. Tem um livro, né, que eu tô lendo que se chama O Chapéu do Mago. E ele fala dos dois olhares que as pessoas têm, que a gente tem que articular os dois olhares. Tem o olhar da pomba, que é o olhar bonzinho, né? Ah, olha como eu sou bonzinho, como eu faço, não sei lá o quê, como eu ajudo todo mundo, como eu boto todo mundo na minha frente. Que assim, você vai ser um otário se você tiver esse olhar isolado, né? E tem até muito cristão que tem esse olhar isolado e acha que é o certo. E tem o olhar da serpente, que é o olhar malandro, o olhar materialista, o olhar, né, de sacanear sempre. E você tem que articular essas duas coisas. Nesse caso, os dois boças, eles só têm o olhar da pomba, porque eles não conseguem nem fazer o mal, sabe? Não é que eles escolham fazer o bem, eles só conseguem fazer o bem porque eles têm medo de fazer o mal, sabe? Pelo menos essa é a minha visão, não sei o que você acha. Sim, sim, totalmente. E, cara, o Bolsa tem uma outra história também. Foi Ah, mal, vou ter que falar também. fala, fala. Que, que ele vai numa lanchonete, aí o cara fica sacaneando ele de todas as formas possíveis, não lembro exatamente. E no final, vou pular pro final, o cara dá tipo. Cospe mó catarrão no lanche, no pão do Bolsa. Aham. E o Bolsa vê e ele fala assim: agora, pra provar como eu sou mal mesmo, como eu sou cachorro louco, ele vai lá e come o sanduíche com catarro Ah! pra mostrar como é que ele é malvadão. E ele ficou, tinha que ver a cara dele, né, meu? Ele viu que eu sou mauzão. Muito otário, cara. Cara, Muito otário. é tipo o cara que briga com alguém e fala, tá vendo, meu, eu dei mó carada na mão dele, meu. Tá ligado? Sim, sim. É o Sim, cara que total. é o fracassado e quer dar uma de fodão, né? E É, isso tem pra caraca também, né, cara? ah, Tem não. muito, muito, É, muito. tem muito. Ah, cara, é o que mais tem aqui. Sei lá. A pessoa normal, assim, é o que mais tem, infelizmente. E aí, essa das três é a história mais curta, né? Tem algum outro comentário que você queira fazer ou podemos pular pra segunda? Não, é a mais curta e também eu acho que é a menos melhor. Apesar de ser engraçada, ser extremamente patético, né? Aham, Uma aham. situação patética. Eu lembro que eu tava conversando com você no sábado e eu tentando achar a palavra certa e você falou patético. Eu falei, caraca, é a definição realmente desse cara, dessa situação toda, é patético a palavra. É, exatamente, é a situação patética. E aí tem a segunda história, que é uma história que envolve outros personagens lá da época do. Acho que da faculdade, né, Quinha, deles? Dele? Era escola, faculdade, algo do tipo, né? Eu acho que era mais É. escola porque ele fala bem da infância. Deve ser tipo ensino médio, alguma coisa assim, né? Isso aí, por aí. E aí, basicamente, vou contar bem, tipo, só uma sinopse aí a gente vai acompanhando a história, que aí você vai falando que tá mais fresca aí na sua cabeça, beleza? Pode ir lá, pode ir lá. Basicamente ele fala que ele às vezes vai na casa de um conhecido lá, que nem parece gostar muito dele. E aí tá tendo uma reunião de amigos e uns caras ali da época da escola. E um cara até que ele nunca gostou, mas que ele ia, acho que mudar de cidade, sei lá, se casar, fazer alguma coisa assim. Ia ter tipo uma noite assim de festança e tal. E aí eles vão, aí tem a noite de festança, aí o Bossa, né, ele fica lá dando aqueles chiliques lá pseudo-intelectuais durante a festa e agindo mal com todo mundo. E acaba que ele também meio que se endivida para poder participar da festa, e aí gera uma confusão muito grande. Mas aí o Quinha vai contar em mais detalhes e a gente vai falando as nossas impressões aí.
É. A primeira parte é que ele não gostava de ninguém, né? O Bolsa. A gente já falou isso, ele era um cara que desprezava a tudo e a todos. Sim, sim. Mas ele fala que às vezes ele sentia uma necessidade de ter um contato, né? Ter uma conversa. Aí ele tinha dois conhecidos, um era um cara que ele fala que era Antonvich, sei lá, algo assim. E outro era esse Simonov, que é o cara Aham. que ele vai na casa e descobre que quando ele vai visitar o cara, ele até fala que ele costumava visitar ele, e às vezes tinha uns outros caras lá, conversando sobre política, sobre economia, e ele nunca tinha coragem de participar das conversas. Mas ele ia lá e frequentava a casa do cara às vezes e trocava uma ideia. E nesse dia foi o que o Vitor falou, né? Tinha uns outros amigos dele de infância que ele desprezava também. Ele explica desde a infância o que eles faziam que ele achava ridículo. Aham. E inclusive esse cara que eles iam homenagear, que ia se mudar, e eles iam dar a festa, era o que ele mais desprezava. Mas de novo, ele com o ego frágil dele, ele se sente completamente ofendido por não ter sido convidado para essa resenha, né? Que ia ser num restaurante. Não, e é engraçado que ele é o cara que reclama dos outros, né? Fala mal de todo mundo, pelo menos pensa mal de todo mundo, né? Mas ele ficou chateado porque não incluíram ele nessa, né? Sim, sim. E aí é onde eu vou entrar, que eu até comentei com você que isso me lembrou as expressões externas alienantes que o Olavo fala, né? Aham, Que ele não queria ir, ele não gostava de ninguém, ele não tinha dinheiro, e de novo, ele não queria ir de jeito nenhum. Ele fala isso toda hora, que ele não queria ir, mas ele se autoconvidou, apesar de ninguém querer que ele fosse também, mas ele se sentiu pressionado, né, a ir na parada. aham, aham. Então, quando ele falou que ele ia, os caras lá, entre muitas aspas, os amigos, né, os conhecidos dele, ninguém acreditou que ele iria. Inclusive, meio que sacanearam ele, né? Que falaram que o horário era 5 horas e na verdade foi 6. Aí, de novo, ele ficou todo humilhado lá. Ficou Já uma hora chegou lá no. esperando, né? Sim, aí quando eles chegaram lá, depois de uma hora de, entre aspas, atraso, ele já tava cuspindo marimbondo, né? Aham. E é aquela coisa covarde mesmo, aquela raiva. Ah, eles vão ver o que eu vou fazer e não sei lá o que. Aí chega e ele fica meio assim, né? Que não sei lá o que, tá bom. Sim, sim. Isso me E tipo lembra. assim, Ah, fala, fala. vê claramente que os caras estão cagando e andando pra ele. Ninguém se importa, tipo assim, ali no início, né? Aham. Ele tá ali desprezando todo mundo conforme tá chegando, inclusive o cara lá, eu esqueci qual é o nome dele. Acho que terminava com. Era Velkov, Svekov, algo assim. É, não sei. Acho que era Svekov, esse cara que tava sendo homenageado no jantar. Ele era o mais odiado pelo Bolsa, né? Nosso Aham. personagem principal. E o cara chega lá, fala com ele, cumprimenta normalmente, e ele fica. Ele me cumprimentou assim, por quê? Será que ele tá se achando muito superior a mim? Por isso que ele falou dessa forma comigo? Ah, Sabe? Cara, qualquer atitude de qualquer pessoa, ele se sentia ofendido. Não tinha o que fazer com um cara desse. sim. É muito quarta camada, como o pessoal fala. É... E é engraçado que todo mundo. Tipo, ao mesmo tempo que de um lado a pessoa falava isso dos outros, né? Pensava isso dos outros. Cara, o que eu vi nessa história é que todo mundo considerava ele café com leite. Sim, sim. Ele devia ser, tipo assim, um cara, um pária, né, da sociedade. Aham, aham, Ninguém queria por perto, todo mundo. Tipo, ele era um cara, tipo um cara chato mesmo, sabe? Que ele chega e todo mundo sai de perto, fica aí, lá vem o maluco. Lá vem aham, esse cara chatão aí. E eu percebi que, tipo assim, realmente os caras, esses caras aí, que ele foi no jantar, realmente podiam até ser escrotos, assim. Algumas atitudes deles no jantar também me deixaram isso meio claro. aham. Mas inicialmente eles estavam, entre aspas, de boa. Poderia ali ter uma parada ali meio cordial, só que ele insiste em ser ridículo, ele insiste em ser covarde, ele insiste em ser chato, insiste em ser implicante o tempo todo. Sim, cara. E eu até me pergunto. Eu também achei eles meio escrotos assim. Acho que é tipo aquelas amizades que a gente tá acostumado aqui, de tipo, o cara se diz teu amigo só pra te humilhar na frente dos outros, né? É o que o Olavo fala, né? No Brasil, Sim, o amigo é isso, né? Pra muitas pessoas. Parece ser meio que isso, mas como tava o Bossa lá, meio que acabou que o centro das atenções, né, ficou sendo ele. E até ao longo da conversa, eles dando várias provocações ali no Bossa, né? E ele, como é mó otário, ele caía em tudo, né? Tipo, é, eu lembro que teve um momento que eles falaram: você tá trabalhando aonde? Ah, no lugar tal.
pô, aquele lugar paga mal e tal. Aí ele fica todo. Tipo, ele sente, né, a dor, digamos assim, das críticas, né? E ele fica, ah, Sim. não, não, mas é bom, porque não sei lá o quê, porque não sei o que lá, né? Ele se ofende muito fácil, cara. É o cara que completamente é a pessoa que não amadureceu, sabe? Tipo, quando você é criança e você tem vergonha, sei lá, porque você comprou, tipo assim, quando era criança. Tinha comprado uma vez uma camisa que era falsa, do Brasil. Aham. E ele, você não chegava a ter vergonha, mas também não queria falar, né? E hoje em dia, cara, Desculpa. pô, pelo amor de Deus, eu compro falso mesmo e que é melhor, é de mais qualidade e é mais barato. É, com certeza. E não tem problema nenhum. E, cara, isso é coisa de criança, né? Se incomodar com esse tipo de coisa e tal. Quando você não tem dinheiro pra fazer alguma coisa, você fica com vergonha também de falar pros seus amigos. E hoje em dia não, sabe? É. E São também, coisas que são naturais. e também eu acho que isso é com amizades boas, né? Pô, por exemplo, pô, com vocês, né? Tu, João, que o pessoal aqui do canal conhece, né? O Anão, Fierro. Até outros amigos de outros grupos, cara, se eu falar que eu tô sem dinheiro, se eu falar que eu não quero, vai ser de boa. Mas se eu falar para outros grupos de colegas conhecidos, talvez eles fiquem, ah, pô, fala sério e tal, né? E fiquem zoando por causa disso, né? Ó, o Então, pão duro, né? é pão duro, mão de vaca, né? Essas coisas Eu assim. já falo logo, pô, se eu fosse pão duro, eu teria o dinheiro que eu gostaria de ter guardado. E sou mesmo também, dane-se. É isso aí. Né? Aham, Isso que falta pro Bolsa, né? aham. É, pois é, cara, falta a maturidade, né? No caso. É. E eu então falar, pô, lá o meu trabalho, na situação, né? Vamos falar que como ele poderia agir pra situação ser melhor, né? Até ele crescer com isso. Quando os caras zoassem o trabalho dele, ele falava que era uma bosta mesmo, que pagava mal, e era isso, e ria dos caras, Aham. né? É, pô, Acabou. tipo, levava na esportiva, né? Sim. Ele, cara, acho que ele não teve um momento de divertimento em todas as histórias, sabe? Aham. Cara, ele é uma pessoa pesada, né? Uma pessoa que Sim. sempre olha. É uma pessoa pessimista, assim, meio que sempre olha o copo meio vazio, sabe? E sobre essa questão de ser pesado, teve acho que a gente pode falar essa cena, né? Que eles estavam jantando e ele causou durante o jantar. E eu acho que antigamente, lá no século XIX, tinha essa prática de jantar e depois os homens irem para outro recinto meio que conversar, né? Aham. E pelo que eu entendi, eles fizeram isso. Aí ficaram os quatro caras conversando. E ele falou que ficou andando de um lado pro outro, tentando bater no pé, andando forte pra fazer barulho e tentar incomodar a conversa dos caras. Aham. Ele falou que ele ficou acho que 1 hora fazendo isso, cara. Só pra incomodar os outros caras. E Olha provavelmente os aí. outros caras cagaram pra ele, né? Cagaram totalmente, totalmente. Pois é, cara. Aí eu lembro que eles iam sair dessa segunda cena e iam embora, lá o grupo dos quatro amigos. E ele queria ir atrás dos caras. Só que ele não tinha mais dinheiro, né? Ele ainda pediu pro cara emprestado, lembra? Que ele se humilhou lá pro cara, o cara jogou o dinheiro em cima dele, esse Simonov jogou o dinheiro em cima dele. Cara, Aham, aham. foi patético também, essa cena. Cara, e teve até. é, Acho que né, foi nessa história que fala do mordomo ou não? É nessa história que ele apresenta o mordomo. Ah, tá. Não, então beleza. Deixa que a gente fala um pouco mais do mordomo na terceira, né? Mas é muito bom ele falando do mordomo, Cara, cara. é muito bom. É muito bom. É o Apolo, né? Apolo? É Apollon, Apollon, Apollon. isso. Isso aí. Aí E. no finalzinho. Fala aí. Não, não, eu ia falar pra você continuar. Tá. No finalzinho dessa terceira história, os caras eles se retiram desse segundo cenário e ele quer ir atrás deles, porque ele se sente ofendido pelo Velkov lá, esqueci qual era o nome dele, tô chamando de Velkov, mas acredito que seja algo próximo disso, Uhum. que era o homenageado da noite. E ele se sente tão humilhado pelo cara, sendo que o cara nem fez, sabe, tanta coisa pra ele, que ele decide que ele tem que esbofetear, né, o cara, Aham. dar um tapa na cara dele. E ele vai atrás do cara, ele vai no cocheiro, né? Cocheiro é aquele cara que tem uma carroça, né? Aham. Um táxi da época. É. Aí o momento todo ele desiste de ir atrás do cara, de dar o tapa na cara dele, ele volta pra carroça e fala pro cara ir, e desiste, e volta e fala que ele é um covarde, mas que ele tem que dar um tapa na cara do cara, senão ele não vai conseguir viver, e fica nesse duelo interno.
E tu fica, meu Deus do céu, qual é o problema dessa pessoa, cara? Cara, é uma pessoa muito centrada em si mesmo, né? O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, né? Exatamente, É. exatamente isso. E aí, eu não sei, na tua tradução falou que ele queria chamar o cara pra um duelo? É, um dos caras lá, né? Isso, isso. Ele queria chamar um dos caras lá pro duelo, sim. É. Mas é mais pra frente, né? Não, foi nessa situação aí também, quando ele tava ofendendo todo mundo Aham, no restaurante, ele chamou um deles pro duelo. aham. E todo E. mundo riu da cara dele, né? Aham, tipo, todo mundo achou, cara, tipo, deve ter achado assim, pô, o que esse merda aí tá falando de duelo, né? Exatamente. Por que esse cara é capaz de Exatamente. duelar, né, com alguém? Sim. Aí E. meio que acaba a segunda história nisso, né? Ele indo atrás do cara pra tentar dar o tapa na cara dele, mas Uhum. ele se perde, não consegue achar os caras, né? Aham. E aí, se eu não me engano, tem uma última parte, né? Que o duelo meio que já estava marcado, e aí ele desmarcou e deu uma mentira lá. E aí no final ele falou assim: Ah, tá vendo só? Eu menti isso aqui, hahaha, eu fui superior a eles, olha como é que eu fui foda. Não teve um negócio assim? Sim, mas isso é já na terceira parte. Ah, tá, não, beleza, então tô passando muito, Não, beleza. cara, de novo. Mas acho que dá pra colocar agora. Falei. Dá pra colocar. Ele escreve uma carta, né, pra meio que se desculpar pela noite, falando que ele bebeu, que ele se exaltou e tudo mais. E eu pensei que ali seria o início da redenção dele, até porque a terceira parte tem um pouco disso, né? Ela começa meio que parecendo que vai ser uma redenção, eu tive essa impressão pelo menos. Aí em seguida ele escreve essa carta meio que se desculpando pela confusão da noite anterior. Aí ele termina de escrever a carta e fica falando: Tá vendo? Eu menti, eu falei que eu tinha bebido das 5 às 6, mas era tudo mentira. Cara, olha o nível de baixeza do ser humano, né, cara? Sim, sim, cara. Caraca, é muito triste. Qual seria o oposto de honra, cara? O antônimo completo de honra. É esse É, cara. é o cara desonrado, mas não é boa essa palavra, né? É o cara. Cara, não sei, não É um sei. cara baixo, né? É um cara Um cara baixo, é. podre. É um cara baixo. É um homem baixo, né? É um homem muito baixo. E tipo assim, eu tenho pra mim que se ele mesmo que se ele tivesse mentido e falado que a culpa tinha sido da bebida que ele teve antes dos caras chegarem, meio com essa mentira, tudo bem. Ele arrumou ali uma desculpa só pra ficar melhor, né? Tudo que aconteceu. Mas Aham. o problema é a atitude dele de se achar que saiu de novo por cima da carne seca porque mentiu pro cara. Aham. Totalmente patético, né? Totalmente patético, totalmente. E, e aí tem esse aspecto, né? Não sei se você ainda tem mais alguma coisa para comentar dessa parte da história. Tem esse aspecto da pressão alienante, como você falou, de que ela é um negócio que está em todas as esferas. E nisso a gente vê muitas pressões, como você falou, de estar nas esferas sociais, nas saídas, de, sei lá, manter um relacionamento às vezes com amigos que você não quer, né? A gente vê até os outros personagens, né? Que o cara que ele mais odiava lá, que ia conseguir, sei lá, uma promoção, ele também era dominado pelas pressões, né? Que ele queria manter bons contatos e não sei, e queria dinheiro e tal, né? E mulher, né? Só pensava assim nas É, coisas de tigrais, né? isso aí. E aí o Bossa, né? Ele, pra quem olha assim no primeiro momento, até acha ele superior. Mas eu acho que ele, não é que ele seja superior, eu acho que ele é invejoso, porque eu acho que se ele tivesse, ele ia gostar muito de ter tudo isso. Entendeu? Sim, É sim. igual o pessoal do. Cara, isso aí que. Eu não sei quem falou isso, mas é exatamente isso. Que socialista, ele não ama pobre, ele tem inveja do rico. Porque quando o socialista tem o dinheiro, ele não quer perder o dinheiro. Aham, Né? E tu vê aham. aqui no Rio de Janeiro, esses socialistas aqui mora no Leblon, mora em Copacabana, pô, o cara não vai querer socializar o apartamento dele de 2 milhões. Ele vai querer ficar na boa, né? Cara, esse cara, né, o Bossa da nossa história, eu acho que ele deve ter tentado, se esforçado a vida toda pra ser um cara desses aí comuns, né? Os caras que ele despreza. Só que ele não conseguiu e, sabe? Não conseguiu Que ir o quê? Deu uma cortada aqui.
ele não conseguiu se tornar esses caras esses colegas dele, tipo os caras comuns, sabe? Aham, Mas ele aham. queria ser, pelo que eu consigo ver. Ele Sim, queria sim. ser um pouco disso, mas ele naturalmente não é, né? Cada pessoa tem suas características e tudo mais. Mas aí, como ele não conseguiu, ele meio que desprezou todas as pessoas, até por conta da infância dele, que ele fala que ele era todo excluído na escola, tudo mais. Ele se isolou mais ainda e se perdeu completamente no personagem de ser o cara diferente, sabe? Aham. É, E ele foi se tornando cada vez mais uma caricatura, né? isso aí. É. Mas parafraseando, acho que é o Paulo Freire, cara, essa frase. Mas Ah. essa frase é boa. Que o sonho do oprimido é ser o opressor, né? É, Ele é isso. cara, é. Essa frase é muito boa, né, cara? Sim, Sim, essa muito frase é boa. muito boa. E, e é isso, né, cara? Se ele tivesse oportunidade, ele não ia recusar. Inclusive, tem uma live. Eu até te mandei a live em algum momento lá, mas era muito grande. Eu nem sei se tu chegou a ver, que é uma live, tipo, 2 horas e meia do Ítalo Marcilli. Em algum momento ele fala: Olha, para você se livrar da pressão, né, alienante, da expectativa social, você tem que superá-la, né? Você tem que superá-la. Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, dinheiro. Infelizmente, você não pode dizer, ah, não, eu não quero trabalhar porque eu sou contra o sistema opressor e tal, então não vou trabalhar. Porque alguém vai ter que trabalhar por você. E, obviamente, não é que você vai ter que ficar rico e ser um mestre do capitalismo, nem nada. Mas, cara, você vai ter que ganhar dinheiro. Então, para você superar essa pressão alienante, você tem que conquistá-la de alguma forma, né? E aí ele até cita que tem o pessoal que fica, ah, eu não vou fazer faculdade de história porque só tem professor esquerdista. Tá bom, cara, mas você quer ser professor de história. Inclusive o Lucas, né, o Quinha, que tá aqui comigo, é professor de história, né? Fez, né, a graduação e, e conseguiu. Mas tem gente que fica, ah, não, porque só tem professor esquerdista e tal. Mas, pô, tá bom, mas então como é que você vai exercer a profissão de professor de história? Infelizmente, a gente tem que se deixar de alguma forma contaminar pela pressão para superá-la também. Então não dá pra Sim, gente fugir totalmente do mundo e querer viver no mato, longe de tudo, porque é uma fuga isso, né, cara? É uma coisa irreal que não vai acontecer. sim. E pra esse cara, pro bolso da história, ele acha que as outras pessoas estão, né, alienadas e dentro dessa pressão externa, Uhum. mas ele é o que tá mais, talvez mais afundado nisso, né? É, Porque just... ele não consegue nem. Tipo assim, ele acho que ele tem um entendimento, né? Teria um entendimento sobre isso que a gente tá falando, sobre essas pressões, sim, mas ele não consegue reconhecer que ele é o que tá mais afundado nessa parada. sim. Ele é o que mais cede, né? Sim. Pois é, cara. Enfim, aí podemos ir pra terceira história? Sim, só pra finalizar aqui, Ah, que é durante essa segunda história que ele apresenta o Apolon, que é o criado dele, né? Não aham, entendi muito bem. É um servo, não sei qual seria a definição certa pra esse cara. Mas ele apresenta o personagem aqui nessa segunda história ainda. Eu mandei pro Vitor até a frase, né? Quando ele fala do cara, o parágrafozinho. aham, Aí eu vou abrir aspas aqui, né? ah. Aí ele falou: deixar de pagar a Apolon era impossível devido ao seu temperamento. Mas em outra ocasião falarei sobre esse canalha, sobre essa praga na minha vida. Cara, e o ódio que ele tem pelo cara, na moral, eu acho que eu nunca vi algo do tipo. Algo Cara, tão é muito ódio bom. grande. Não, Ah, a gente vai falar das cenas com o Apollon depois, mas tem uma cena, cara, que ele fala, tipo, pede pro cara pegar um chá, aí o cara fica, tipo, 1 minuto terminando o negócio dele, e aí o Bolsa fica olhando e, tipo, se mordendo de raiva, mas ele não fala nada, ele fica só ali, ah, eu não aguento esse cara, por que que ele tá enrolando? Caraca, muito bom. Cara, eu queria muito, tipo assim, poder. Tipo, que ele tivesse um filme pra eu conseguir ver essa situação do cara É, encarando ele e ele morrendo de raiva. Cara, deve ter alguma versão em filme do Notas de Subsolo. Vou Quando pesquisar. você estiver falando, eu vou pesquisar aqui. Tá. Não, conta aí um pouco da sinopse aí da história, então. Tá, essa história ela meio que se divide, né, em dois momentos. Tem essa relação dele com o Apollon que fica mais evidente na terceira parte, na terceira história. Mas ela começa
com ele no finalzinho da noite, dessa noite que ele tinha ido pra festa com os colegas, né, entre aspas, colegas, e ele se depara, tipo assim, no outro dia de manhã ele acorda e tá com uma mulher do lado dele. E eu Uhum. demorei muito pra perceber que a mulher que ele tava era uma prostituta. Eu Demorei mó também tempo. demorei, cara. Eu também não tinha entendido. Eu tava até achando que era uma parada assim meio abstrata, não, como é que fala? Uma Uma alucinação? alucinação, não, caraca. Uma coisa assim meio tipo, Uma reflexão, uma coisa figurada? isso aí. Ah, tá. Muito obrigado. Tava imaginando que era algo desse tipo, até que meio que ficou claro. E, cara, ele tava ali com essa garota que era prostituta e ele começou a conversar com ela, só que ele enfrentou uma grande resistência, né, da parte dela. Ela não tava cedendo nem um pouco aos assuntos, mais ou menos, que ele tava tentando puxar. Uhum. Até que ele começa a sentir uma necessidade meio que de quebrar isso e de tentar chegar no coração dela, né? Nos sentimentos dela. Aham. Aí ele meio que começa a falar sobre a vida que ela leva, né? Sobre a vida que ela escolheu e como isso pode ser prejudicial à saúde, à vida, ao espírito, à alma dela, tudo possível. E, cara, as palavras que ele usa lá, tipo, ele fala, eu acho, umas 2 páginas inteiras, cara. E isso aí, até pro autor, é o Dostoiévski, que todo mundo conhece, um dos maiores gênios, mas, pô, acho que eu nunca vi, cara, uma coisa desse tipo, sabe? Tipo, uma Aham. fala de um personagem que durasse tantas linhas. Sim, sim. E de forma profunda, né? Aham. De forma profunda também que qualquer um consegue entender o que ele tá dizendo. E ele é engraçado que ele fala da mulher, né? Que ela é meio. Ela parece. Agora eu não vou lembrar os detalhes, mas se eu não me engano, ela parecia não demonstrar muitos sentimentos, assim. Ela era meio fria, digamos assim, né? E aí ele queria quebrar ela de alguma forma, né? Queria quebrar pra ela deixar de ter aquela fisionomia e tudo mais, né? Sim, sim. E aí E ele quando. fala, né? Ele fala sobre que o trabalho dela, que é meio que dar amor, né? Que isso é uma das coisas mais importantes e que não deveria ser banal. Aham, E que isso acabaria com ela, né? aham. E Então ele vai aí. meio que. Fala aí. Não, que aí no começo ele vai falando as coisas e ela meio que não liga pra ele, vai ignorando e tal. Aí depois ela começa a prestar atenção. Aí, né, quando ele vai falando mais essas coisas, aí ela já vai ficando mais E ele vai movida, tipo né? assim, ó, agora eu tô chegando. Ele É. percebe que ele tá conseguindo chegar onde ele quer, né? Que ela Aham. tá cedendo. Sim, sim. Até que ele meio que investe nessa parte aí e fala, dá exemplos aí de outras mulheres que trabalhavam, tinham essa vida e como que elas terminaram e o que aguardava ela, qual ia ser o futuro dela. E ele fala que uma mulher bonita como ela tem que ser amada e enfim, né? Tipo, eu acho que fala o que toda mulher quer ouvir, né? Aham. E acaba que ela cede, né? Ela fica Uhum. lá chorando pra caraca e cara, eu achei que ali seria a redenção dele, sabe? Eu achei que. Eu achei também, teve uma parte que quando ela cedeu ali, que ela tinha olhado. Mas isso é mais pra frente da história, não vou falar isso agora não. Mas eu também achei que ia ter uma redenção em algum momento ali. Eu também achei. Então, aí tem. Logo depois que ele conversa isso com ela meio que se abre, né? Ela não chega a conversar, mas ela se abre de forma. Sentimentalmente falando, né? Ela chora na frente dele e tal. Aham. Aí na hora que ele tá indo embora, ela entrega pra ele um bilhete, né? De um cara meio que tinha se apaixonado por ela. Uhum. E eu fiquei, pô, aí, tá vendo? O cara, ele realmente, então, ele passou a vida toda dele sendo um ridículo, sendo patético, mas ele fez uma. Ele mudou a vida de uma pessoa, né? Achei que isso que ia acontecer. Aham. Que ele tinha mudado a vida dela e ela sairia, né, da vida de prostituta e ficaria com um cara que tava apaixonado por ela. Sim. Fiquei, pô, vai ser um bom. Só que não é bem isso que acontece. É. Aí eu não lembro agora a ordem dos fatos, mas tem um momento também que ele se abre pra ela, né? Sim, sim, então, mais pra frente, isso vai acontecer mais pra frente. Ah, tá. Mas nesse meio tempo ele volta pra casa, aí tem todas essas situações com o Apollon lá, o criado dele, e, cara, é uma cena pior do que a outra. Aham. Aí tem até uma outra parte que eu te mandei que eu vou ler aqui, Aham. que eu vou abrir aspas, né, que ele fala:
muitos pecados me serão perdoados por causa dele, por ter que aturar o cara, né? Aham. Às vezes eu ficava com tanto ódio que seu simples caminhar quase me provocava convulsões. O cara é maluco. Caraca, muito ódio, né, cara? É. Cara, eu fico imaginando como é que era a rotina desses dois caras na mesma casa, se eles se É. odiavam tanto. Não, e eu acho que o próprio fato dele ter um criado já era um capricho, né? Porque assim, ele morava sozinho. E pela história, ele ganhou uma herança e dava pra ele viver só com esse dinheiro, né? É, mas ele era meio pobre. É, mas ele era meio pobre, mas mesmo assim ele fez questão de ter um criado, cara. Tipo, Sim. nada a ver, né? Também foi um capricho da parte dele. É, e o criado, pelo visto, tipo assim, não fazia nada quase nada que ele mandava, né? O cara Aham. tava cagando e andando. É isso aí, exatamente. Aí é. Aí e tem Ele. um detalhe também, que o Bolsa, ele deu o endereço dele pra menina, né? Ele falou, ah, passa lá em casa qualquer dia. Aí ele ficou, tipo, igual maluco, assim, caraca, será que ela vai passar aqui amanhã? Porra, por que eu dei o endereço pra ela? Aí no outro dia, ah, não, hoje ela vai aparecer. Tipo, ele meio que querendo que ela aparecesse, mas não querendo, né? Sim. Eu acho até que ele desenvolve meio que tem uma crise de ansiedade É verdade. nesses pensamentos aí. Aham, Aí, e meio isso tudo, essa espera, né? Pela garota e tudo mais, ele. Até as brigas dele com o Apollon, ele detalha melhor a relação deles dois. E, cara, são coisas inacreditáveis. Ele fala o que acontece quando ele atrasa o pagamento. E é isso que o Vitor falou, que o cara fica encarando ele, aham, começa a trabalhar devagarzinho, aí fica suspirando. E cada atitude dessas, assim, tipo, um suspiro do cara tirava ele completamente do eixo. aham. Não, Ele fala que ele ficava completamente descontrolado de raiva, e tem um negócio que ele fazia porque o também. cara suspirou. Aham, e tem um negócio que ele fazia que o Apollon chegava, tipo, no quarto dele, aí ficava olhando. Aí o Bolsa, tipo, ficava tipo, se questionando, né, o que que era e tal. Aí ele dava um suspiro, né, como você falou, e ia embora. E tipo, o cara Sim, ficava maluco. cara, muito engraçado, cara. Isso, Muito imagina bom. só. Você tá na sua casa, chega um cara, fica te encarando, suspira e vai embora. Caraca, é muito. Cara, o melhor de tudo é a reação do cara, cara. Ah, é muito bom. É muito bom, cara. É uma Cara, loucura. nunca vi que eu fosse chorar de rir com o livro, né? Na É. moral. Não, e um livro que nem é pra ser de comédia, né? Sim, sim. O pior ainda. Caraca, é muito bom. Tá, aí teve esse episódio, né? Aí eu acho que a próxima parte importante é que ela foi na casa dele, né? Sim, sim, isso aí. É. Rapidinho. Ah, Aí, tipo assim, ele ficava tão bolado com o cara fazendo essas coisas que ele mostrava pro cara o dinheiro que ele já tinha pra pagar o salário, mas falava aham, que não ia pagar de sacanagem. aham. Aí eu só vou te pagar quando você me pedir perdão e pedir pra eu te pagar com educação. Aí o cara, Aham, tá maluco? Você acha que eu vou fazer isso? E ficava nessa, aham. coisa de velho. Coisa de velho mesmo. É, até que numa discussão deles aí, que eles estavam meio que quase chegando às vias de fato, ao meu ver, chegou a garota lá, no meio da casa dele, e ele tava com a roupa toda maltratada, e ele discutindo com o cara, enfim, a casa dele toda bagunçada, e ele se sente de novo completamente humilhado, né, por ela ver ele daquele jeito, naquele estado. É. Sendo Aí ele começa a que. desprezar ela também. Aham. Sendo que ele pagou. Ele pagou não, ele teve uma baita imagem, né, de um cara intelectual e tal pra ela, e aí quando ela foi lá na casa dele, viu o que que ele era de verdade, né, digamos assim. Isso aí, meio que é a máscara dele, né? Aham. E num primeiro momento ela pareceu não se importar com isso, só que ele foi completamente foi um patife com a garota. Ele, tipo, tentou quebrar o coração dela, né? Falou que ele só tinha dito aquelas coisas pra ela, né? Aquelas coisas boas que ele havia falado antes, só pra zombar dela, que por dentro ele tava rindo da cara dela e tudo mais. Aham. Aí, pô, fiquei com maior raiva mesmo. Tu também não ficou? Ah, fiquei bolado também, mas eu fiquei mais bolado com a parada que ele fez no final. Mas a Fala gente aí. vai falar. Não, é que aí ele meio que mostrou esse lado pra ela, né? E aí, agora eu não lembro se ele se emocionou e chorou, mas ela meio que acolheu ele, né? Foi isso aí. Ela Ele meio meio que. que. Ele começou a humilhar ela, falar, só que, caraca, ele acabou falando mais sobre ele do que
Do que sobre do que ela, né? sobre ela, sabe? Aí Uhum. ela se ligou nisso, que ela percebeu que ele que tava muito mal, sabe? Aham. Aí ele percebeu que ela percebeu, e aí que ele meio que começou a chorar também, e meio que o papel se inverteu. Da mesma Aham. forma que ela se abriu ali, né, sentimentalmente pra ele na noite, 3 noites anteriores, né? Aham. Aconteceu a mesma coisa com ele. Ela foi lá, abraçou ele, não sei o quê, e ele de novo se sentiu humilhado de novo, porque ela viu ele, ouviu, né, muito frágil. Sim. E sabe o que eu acho? Eu acho que se ela desprezasse ele, ele teria interesse nela. Mas aí, como ela meio que acolheu ele, aí ele passou a desprezar ela, né? É, bem observado. É. E aí. E. Aí eles têm, né? Tipo. Agora. É porque eu não lembro os detalhes, mas se eu não me engano, eles têm, tipo. Passam a noite juntos, né? Ou passam algumas horas juntos e tal. E aí, cara, o que eu fiquei bolado. No final ele dá dinheiro pra ela, sabe? Como se tivesse sido um programa. Sim. Caraca, cara. Ela Foi vai tipo. embora, né? Foi o golpe final, né? Pô, eu achei que, caraca, eles iam ficar bem, né? De repente ela, sei lá, dava uma chance pra ele, ele tentava melhorar. Mas ele sepultou o destino dele, né? E ela deixa o dinheiro, né? Ela deixa o dinheiro. Eu lembro que fala que ela vai descendo a escada. E aí meio que depois ele vai atrás dela, só que ele vê a nota de dinheiro e depois nunca mais vê ela, Sim. né? E, cara, teve um momento só também, ainda no finalzinho, que ele teve também uma certa moralidade, que ele fala que ele não poderia, tipo, amá-la. Não é exatamente isso que ele fala, né? Eu acho, pelo que eu entendi, foi isso, não poderia ficar com ela, porque ela poderia estar com um sentimento meio de gratidão a ele, por conta Aham, das coisas que ele falou pra ela, né? Naquela noite. aham, E ele acha que isso que ia fazer ela ficar com ele, não um amor verdadeiro que ela tinha criado, sabe? aham. Eu não Aí isso lembro, não desconfirma lembro também. disso, mas uma reflexão boa, digamos assim, né? Mas E ele consegue se afundar mais ainda, né, cara? e No aí subsolo. no final a gente vê, né? Porque eu não tinha reparado isso, né? Acho que eu deixei passar, mas vendo o vídeo da Tatiana Feltran, na verdade a primeira parte é ele já velho e a segunda parte é ele rememorando coisas, né? Então no final das contas ele não se redimiu, não voltou, digamos assim, à sociedade, né? E virou o verme do subsolo, que é o cara Sim. lá da primeira parte, né? É o contrário do conto de Natal, né? Que o conto de Natal é É, uma redenção e esse aí é o cara se afundando cada vez mais. é um cara que disse não até o final, né? Sim. Inclusive a gente, agora fazendo uma relação, né? Até com a entrevista que a gente estava fazendo do Zilli, o piloto do avião, ele já aceitou a morte dele, ele já deu o não. Mas o Zilli era o copiloto, ele falou, não, vamos tentar aterrissar aqui. Então ele deu esse sim, né? E cara, se ele tivesse dado sim, tratado alguém bem, talvez ele conseguisse sair do subsolo, né? Mas ele preferiu ficar naquela vida baixa, desprezível, teórica que ele vivia. E curiosamente o cara que deu o não, escolheu pelo não, foi o cara que não admitiu o erro até hoje, né? Pois é. Isso falando, né, no caso aí do avião, né? E o cara também, o Bolsa da nossa história, também não deve ter admitido nenhum erro até o fim dos seus dias. Não, e também, pelo que a gente vê ali no, na primeira parte, né, que ele já mais velho, acho que 40, 50 anos, ele realmente continua naquela pilha não, naquela pira lá dele, filosófica, pseudo-filosófica, né, meio que desprezando os outros e tal. Sim, só que, cara, ao mesmo tempo ele faz umas críticas é, que são destinadas a ele mesmo. Então eu fico pensando, como é que ele faz essas críticas, né? Ele fala muito sobre a devassidão, sobre o ego. Ele consegue ver isso e não corrigiu, sabe? É. Cara, é igual São Paulo fala, né? Nós fazemos o que não queremos e não fazemos o que queremos, né? Porque a gente tem a nossa parte racional e a gente tem os nossos apetites, né? As nossas vontades, os nossos desejos. Então eu acho que o desejo dele de viver aquela coisa desprezível, aquela coisa baixa, é maior do que a compreensão que ele tem do fato, né? Saca? Tipo assim, tem aquela parada que errar é normal, né? Você errar Aham, acontece. sim. Agora você ficar errando, errando e sabendo que tá errando é escolha, né? Não é erro mais. É, errar é humano, persistir no erro é burrice, né?
Tem um ditado É, assim, né? isso aí. Meio que isso. Cara, o que que você tinha relacionado aí do Zilli com o livro? Caraca, agora eu não lembro. Acho que foi mais essa questão da humildade mesmo, que o cara, ele não é humilde, não admite os erros. Eu tinha isso bem definido na minha memória, até as palavras que eu usaria. Aham. Mas é mais Ou... essa questão da humildade e arrogância, né? Que é um personagem completamente arrogante, o Bossa, da nossa Aham. história. E ele só se ferra, ele só é. Acaba que ele acha que ele tá por cima da carne seca, né? Como a gente falou. Uhum. Mas na real ele tá pior do que todo mundo, até do que as pessoas ali, até realmente mais idiotas, podem até ser mais idiotas que ele despreza. Uhum. Mas outras pessoas estão ali vivendo a vida normal e têm suas relações sociais que com certeza são muito. Isso é uma coisa muito importante, né, pra vida humana. E ele tá lá no subsolo, né, completamente desprezível e desprezando todos e não tem um amigo, não tem um parente, não tem nada, não deve ter nada que ele goste, cara, não deve gostar de música, não deve gostar de nenhum tipo de arte, nada assim, né? Aham. Cara, Eu, eu, eu concordo com você e tem uma dica, né, que eu gosto de dar para as pessoas até. Eu tava falando com uma amiga minha e aí ela é católica, né? Ela gosta de ler livros assim, tipo A Vida dos Santos, né? Coisas assim de igreja. Eu falei, pô, mas você gosta de ler literatura, tipo histórias assim, né, de ficção? Ela, não muito, mas pô, às vezes a Vida dos Santos conta histórias também. Eu falei, cara, mas eu acho que a literatura, o bom é que a literatura mostra também o que não fazer, sabe? Tipo, Shakespeare é muito isso, mostra inveja, mostra é, é, desejo de poder, mostra ciúme, mostra, sabe, um amor doente, mostra o que a gente não deve fazer, mostra o exemplo errado. E esse livro mostra, cara, como viver a vida errada, né, cara? Como viver a vida completamente errada. Por isso que eu acho que, cara, esse é o poder da literatura, sabe? Transformar. Cara, um tipo de livro desse, cara, muda a vida de uma pessoa, cara. Se a pessoa ler Sim, atento ele, sabe qual é? sim, Tipo, sim. vamos supor, alguém como a pessoa que a gente falou mais cedo no podcast. Cara, se ele lê com o coração aberto esse livro, ele vai falar, cara, eu sou esse cara. Eu tenho que parar com essa porra. Entendeu? Aham. A literatura tem esse poder, cara. Eu acho que nada mais tem tanto poder assim quanto esses livros ficcionais. Claro, né? Eu, como católico, acho que, sei lá, a graça de Deus é superior, mas o que é possível a nós aqui, né, por vontade própria, é realmente a literatura. E lembrando, né, que a gente não se acha perfeito, até porque senão a gente estaria sendo muito hipócrita, É. né, de se achar perfeito falando desse livro. Mas até eu, cara, tive muitas lições, cara, nesse livro. Toda hora eu falava com o Vitor, principalmente na primeira parte. Que era assim, pô, tô me sentindo um lixo porque eu não tô entendendo direito e quando eu entendo é pra eu me sentir muito mal, que são tipo assim, as coisas que eu faço, sabe? Aham, aham. Algumas, não todas, né? Mas algumas coisas eu faço também, cara. E é normal, né? Você também cometer erros. Sim, com Mas você tem que certeza. estar aberto pra ouvir, perceber e tentar corrigir. E eu eu acho que assim, também acho que, pô, eu falo isso, né, a pessoa que lê e tal, mas também vi muitas coisas ali minhas, né? Porque eu acho que assim, a partir do momento em que você é uma pessoa, sei lá, que gosta de estudar, de ler e tal, vem essa carga de problemas, de soberba, de achar que é superior e tal, que a gente tem que controlar, né? Porque o conhecimento ele vem com uma responsabilidade, né? Como você falou até em outras ocasiões, que o conhecimento é uma bênção e uma maldição, né? Então ele traz muita coisa da gente conhecer a verdade e tal, mas ao mesmo tempo, se a gente não se cuidar, o conhecimento deixa a gente mais triste, mais pessimista, mais odioso aos outros humanos, né? E a gente tem que cuidar, Arrogante. arrogante, principalmente soberbo. Então a gente tem que cuidar muito disso. Então, pô, se você tá ouvindo aqui até o final, né, meu querido ouvinte, você é uma pessoa que gosta de estudar, né? Uma pessoa inteligente e tal. Então, veja isso na sua vida, cara. Será que você também não tá sendo assim? E talvez a gente esteja sendo, né? E temos que nos cuidar muito, né? Pra evitar isso futuramente. Sim, e ser inteligente não tá voltado só a conhecimentos técnicos, né? Uhum, Até exatamente. porque, cara, eu vi uma frase aí, deve ter uns meses, e, cara,
eu vi que a frase falava assim, que a maior falta de inteligência é a ingratidão. E gratidão ou ingratidão não tem nada a ver com o estudo, né? Aham. E eu concordo pra caraca que a ingratidão realmente é uma das piores coisas que. É a pior coisa que existe, na verdade. Uhum. É, com certeza, cara. Mas eu acho que a gratidão até parece não ter a ver tanto com o estudo, mas eu acho que assim tem a ver com a inteligência porque, cara, a gente nasce num mundo com água encanada, com hospital público, com vacina, com anti-inflamatório, sabe, com eletricidade, com todos os livros praticamente disponíveis para baixar na internet ou para comprar na Amazon. E a todo momento a gente vem recebendo coisas dos outros, né? Dos pais, dos amigos e tal. E a gente às vezes vem com aquele discurso puramente meritocrático, eu consegui, eu. Cara, se a gente for olhar o quanto as pessoas já deram pra gente, a gente vai ver que a gente deu muito menos pra elas do que, Sim. do que as pessoas deram pra gente, né? Eu falo, por exemplo, dos pais, né? Que, pô, tipo, meus pais já me amavam quando eu não fazia nada, quando eu era um bebezinho, cara. O que eu mereci pra fazer aquilo? Nada. Nada pra receber cuidados, né? Então acho que a ingratidão realmente é quase que uma revolta contra a realidade, né? Contra a realidade do mundo, né? Que você recebe tudo de graça mesmo, Sim. né? Sim. Isso aí. Isso aí. Tem mais algum comentário aí que você queira fazer, que ache importante aí, pertinente? Ah, só pedir reforçar aqui, né? Quem não leu o livro, leia, cara. Leia de coração aberto, você vai rir, vai chorar, você vai rir, você vai chorar, né? É, Mas é muito bom, cara. Muito é bom. verdade. Vai rir, vai chorar, vai pensar, enfim. Vai odiar o cara do livro, né? O Boça. Eu acho que foi o melhor dos que a gente já leu aqui. Também acho, cara. Também acho. Cara, eu acho que o Dostoiévski é o melhor escritor de ficção da história. Essa é a minha opinião. Tipo, melhor do que Shakespeare, melhor do que Dante, melhor do que Tolkien. É porque o Senhor dos Anéis tem um lugar especial no meu coração, né? Mas assim, a escrita do Dostoiévski pra mim é a melhor. A melhor e a mais profunda. Sim. Eu não vou me coisar porque eu não sou tão grande leitor, né? Mas eu acredito em você. E, cara, eu acho que realmente ele pode ser porque ele é russo. Aham. E a gente vê, né? A gente já falou aqui um pouco sobre a Rússia no seu canal. E, cara, a Rússia é muito Rússia, sabe? Tipo, você vê até que, pelo menos na versão que eu li aqui, tinha aquelas notas ali, né? As referências e tal. Você vê que as referências que ele usa são todas também, quase Autores todas russos, né? russas. É, Isso. isso aí. E você vê que ele quebrou essa barreira, né? E tanto que essas referências que ele usa, tipo assim, a gente talvez tenha um ou dois nomes ali que eu já tenho ouvido falar, mas Dostoiévski é muito, muito, muito grande, muito famoso, É, até aqui no Ocidente, né? sim. Ele superou a barreira da terra dele, né? Não só ele, mas ele e o Tolstói, né? São dois autores russos, assim, que todo mundo conhece, Sim, né? sim. Eu acho que são os dois mais famosos, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Então, tipo assim, você ser um cara russo do século XIX e quebrar barreira, sei lá, vencer os autores franceses aí que são muito famosos, os ingleses, alemães também tem filósofo alemão pra caraca. Tudo isso eu acho que realmente tem que ser um cara muito grande, um cara que descobriu coisas que pouca gente descobriu, né? E É, chegou num lugar que pouca gente chegou, melhor, é isso melhor aí. dizer assim. Inclusive, eu já vi uma lista, né, que botava alguns autores como literatura filosófica. Tipo, é uma história, uma literatura ficcional, só que tem muitas coisas filosóficas. E os principais autores, né, desse tipo, ele botou lá como Dostoiévski e Shakespeare. E eu acho que é muito isso. São dois autores que têm muito lado filosófico, né? Forte. E é engraçado, porque o Shakespeare é tudo curtinho, tudo peça de teatro. Mas dá pra você realmente aprofundar filosoficamente. O Dostoiévski geralmente é muito denso já de primeira mão. E se você quiser, você vai ainda mais fundo, né? Então, são dois autores aí imperdíveis que já contam aí com livros no nosso clube da leitura. Então, inclusive, se você estiver no YouTube, vá lá nas playlists que tem uma playlist lá só de resenhas de livros. Isso aí. O do Shakespeare foi o Sonho de uma Noite de Verão, né? Também era Foi. uma comédia. E teve o Macbeth também ou não? Não, a gente pode Não? fazer, né? Também é mais pra É. frente.
Eu li ano passado, mas a gente pode fazer, eu releio. Pô, um livraço, vale a pena. Eu li tem uns 2 anos, mas não lembro muito bem, não. É. A gente podia ler também aquele Rei Lear, Rei Lear, não sei como é que se fala, em algum É do momento. Shakespeare? É dele também. Ah, não conheço não. Mas então, mês que vem, para o pessoal aí se situar, já falamos no começo, mas vamos ler e resenhar o Mercador de Veneza. Não confunda, pessoal que está ouvindo, com Otelo, o Mouro de Veneza. Não é a mesma história. O Otelo é uma coisa e o Mercador de Veneza é outra. A gente vai ler o Mercador de Veneza. Boa. Boa, então. Show. Valeu, pessoal. Gostei muito aí do episódio, como sempre, né? O Clube do Livro, acho que são os episódios aí atualmente que eu mais gosto de gravar. É, e valeu aí, Quinha, por mais um episódio. Foi realmente bem filosófico aí, né? E até mês que vem e semana que vem também para quem estiver ouvindo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.